Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, quarta-feira, 30 de setembro, dia de São Jerônimo, 26ª semana do Tempo Comum. Meditemos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Este Evangelho é muito pedagógico e nos apresentará três tipos de pessoas que querem seguir Jesus. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que querem seguir a Jesus, mas têm uma motivação errada para segui-lo. O segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que têm uma prioridade errada. E o terceiro tipo de pessoas são aquelas que têm uma noção de tempo errada. Meditemos juntos. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, o primeiro tipo de pessoas: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Jesus lhe respondeu: "As raposas têm tocas e os pássaros dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Aqui está o primeiro tipo de pessoas, aquelas pessoas que têm uma motivação errada. Ou seja, esse tipo de pessoa está motivada pelas vantagens que vai receber. Inclusive, até de forma ingênua, diz: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Trata-se de pessoas que têm uma propensão enorme ao exagero. Provavelmente são pessoas que ouviram Jesus falar, ouviram mensagens de Jesus que fala com autoridade, ouviram uma pregação e disseram: "Nossa, é isso que eu quero, esse Deus poderoso que eu quero. É esse Deus dos milagres, é esse Deus dadivoso que eu quero seguir, esse Deus do poder que eu quero seguir." E nosso Senhor joga uma pá de cal no entusiasmo desse tipo de seguidor, mostrando que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É importante calcular o custo antes de começar. O indivíduo chegou com uma presunção enorme, inclusive quer ser maior do que o mestre. "Eu te seguirei para aonde quer que fores." Eu acredito que ele nem imaginava para onde Jesus ia. Para cá, para a cruz. Seria crucificado. E a condição para segui-lo é a renúncia de si mesmo e tomar a cruz de cada dia. E não poderes e teres. Jesus diz: até as raposas têm tocas e as aves dos céus têm ninhos, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então, tu me seguirás, eu sou Cristo, tu serás outro cristão, tu vais me imitar. Então, é importante que você saiba que seguir-me é desinstalar-se. Seguir-me é ter incertezas do que pode acontecer com a tua vida no sentido material. Seguir-me é se entregar. Muito mais do que receber é doar-se. É isso que Jesus quer ensinar para aquele homem, como também para cada um de nós. Nós temos uma concepção espiritual de um Deus que sempre doa. Sim, mas o maior dom que ele deu foi o seu Filho. Esse é o grande presente. E ele disse: "Eu não vim para ser servido, mas para servir." E ajoelha-se diante dos discípulos e lava-lhes os pés. E diz: "Assim como eu fiz, vocês devem fazer. Eu dei o exemplo." Então, muito mais do que recebimento, é doação, é entrega a Cristo
no serviço aos irmãos e irmãs. O segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que têm uma prioridade errada. Jesus disse a outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Olha a prioridade. Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. A prioridade daquele homem era cuidar do pai. Na verdade, o pai não morreu. Ele queria dizer que o meu pai está velho e eu preciso esperar que ele morra porque ele tem negócios e eu também preciso fazer um pé de meia. Imagine se eu for te seguir e não dar certo, então é preciso que eu cuide das coisas do meu pai, porque se por acaso não der certo, então eu terei como sobreviver. Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus o chamava para pregar a vida e a ressurreição. Morto aqui é no sentido espiritual. O terceiro tipo de pessoas são aquelas que têm uma noção errada do tempo. Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Aqui é o terceiro tipo de pessoas. Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Eu te seguirei, mas vemos a conjunção adversativa. Eu te seguirei, porém, essas adversativas são problemas. Quando eu me aposentar, vou servir mais na igreja. Por enquanto, não. Quando os meus filhos crescerem, vou me dedicar mais à igreja. Vai nada. Depois que os filhos crescerem, vem os netos. Quando eu conseguir ter mais tempo ocioso, eu estarei mais em oração. Vai nada, vai estar nada em oração. São pessoas que sempre protelam, não aproveitam o tempo. Se o tempo tem 24 horas, tudo pode ser exercido nas 24 horas. Ponto. O resto é verborragia. O resto é desculpa esfarrapada. O resto é preguiça. O resto é falta de prioridade e de nada se antepor ao amor de Cristo. Ponto. E nosso Senhor diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Olhar para trás. O que significa olhar para trás? Deixar de focar o presente, deixar de estar com as mãos no arado. O arado era puxado por animais. E se o arador, o trabalhador, olhar para trás, vai se desconcentrar, o arado pode bater numa pedra ou pode sair do caminho reto, porque é importante que haja uma sincronicidade, e se olhar para trás, vai desviar a atenção e a terra ficará sinuosa. Por isso que é importante olhar para frente. Olhar para trás é olhar para o passado, é deixar de fixar o tempo presente, desejando as coisas do passado. É a lembrança das cebolas do Egito, que o povo de Israel, em vez de estar no deserto agradecendo a presença do Senhor pela libertação da escravidão, aquele povo lembrava das panelas cheias de carne e murmurava. Então a pessoa que põe a mão no arado e olha para trás
está com o saudosismo do passado, lamentando as perdas do passado. No meu tempo era assim, no tempo da minha avó era assim assado. Muitas pessoas até fazem uma comparação entre o passado e o presente e chegam à conclusão que o passado era melhor. Isso chama-se autossabotagem. Chama-se desperdício de tempo, porque se você voltasse lá no passado, se você pudesse ver realmente você lá no passado, você estava reclamando do mesmo jeito. Então, viva o aqui e o agora. Abrace o átimo. O que existe é o presente. O que eu acabei de falar já se tornou passado. Viva o presente numa perspectiva do futuro. Você não pode transformar o seu passado, mas o que você faz no presente pode transformar o seu futuro, ou seja, o amanhã. Então, foque no arado. Ponha as mãos no arado e olhe para frente. Aceite a sua história como ela é. E tire lições do passado. Tente reelaborar aquilo que não foi tão agradável. Tente ressignificar no presente numa perspectiva do futuro, olhando para frente. E o arado corta a terra para receber a semente. Sem arar a terra, ela fica compactada e dura, e a semente, ao ser lançada, não germinará. O nosso coração precisa ser rasgado, precisa ser cortado também para receber a semente, para receber a palavra do Senhor. E quando vier a chuva, a semente germina. Então deixemos que nosso Senhor rasgue o nosso coração pela penitência, pela conversão. Tenhamos um coração aquebrantado, arrependido. Convertei-vos e crede no Evangelho. Deixemos que Deus rasgue o nosso coração. Então, rasguemos o nosso coração para recebermos o melhor de Deus na nossa vida. E eu te pergunto, irmão e irmã, quem é você nessas três descrições? Será que nos encaixamos em cada uma dessas situações? Que São Jerônimo, que foi o homem da palavra, o homem das três línguas, do hebraico, do grego e do latim, ele que traduziu do hebraico a Bíblia para o latim, chamada a Vulgata, que ele faça com que cada vez mais amemos a palavra do Senhor. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, dizia o grande São Jerônimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.